Eclesiastes capítulo 10, a partir do verso 4, diz assim o texto: Levantando-se contra a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe o muro, mordê-lo-á a cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso dobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Até aqui. O sábio começa então a falar sobre provérbios, falar sobre palavras de sabedoria, fazer algumas advertências sobre a nossa relação. E o que domina esse trecho lido aqui é a relação do governante e o seu governado. Na verdade, o líder e o servo e o seu súdito ou o seu liderado. E temos muito a aprender sobre essa relação de autoridade, essa relação de hierarquia. O acordo é apresentado aqui como um remédio que aquieta grandes pecados. O acordo, o consentimento, o temperamento brando, a boa postura numa solução pacífica é apresentado aqui como um remédio que nos impede de entrarmos em grande pecado. Sabe, é um erro que os governantes não saibam usar da sua autoridade para colocar as pessoas certas nos lugares certos, para colocar os liderados certos nas posições corretas e assim utilizar alguém que não tem entendimento para determinada função, enquanto o outro que era rico naquele entendimento não está exercendo, alguém que tinha condições de exercer melhor aquela função não está fazendo. Consultando seus afetos pessoais, colocando pessoas muito mais pelo que a gente chama de panelinha, né? E colocando nos lugares que não cabem a elas, colocando em caixinhas que são menores ou maiores do que elas e que elas não vão poder exercer boas funções, bons papéis. Aí colocam apenas por relacionamentos pessoais. Será que nós temos passado a mão na cabeça de pessoas que não estão fazendo bem aquilo que deveriam fazer, ou não estão vivendo da maneira que deveriam fazer, apenas por causa de afetos pessoais? E nós então idolatramos a paz de uma maneira que não exortamos, que não orientamos, que não dirigimos no caminho certo, para não incomodar, para não perder, quando na verdade nós estamos alimentando um coração que já foi perdido. Serve para nossa reflexão acerca das nossas relações. Frequentemente nós somos culpados de coisas desse tipo, né? Aos nossos tudo, né? Aqueles que não são dos nossos, nada, e até o pouco que teriam direito a gente tira, porque nós somos tendenciosos em querer exaltar aquelas pessoas que nós gostamos por relacionamento pessoal, e não necessariamente porque possuem a habilidade e a entrega do papel para o qual então estão exercendo. No céu somente a sabedoria, somente a santidade é que faz nos ter uma posição de alta dignidade. No céu ninguém entra com jeitinho. No céu ninguém entra porque é amigo de fulano, porque é conhecido de ciclano. No céu a gente só entra por causa da sabedoria, por causa da santidade que o Espírito do Senhor nos dá e opera em nossos corações. Então nós vamos aprender muita coisa sobre essa relação com a liderança, relação de hierarquia,
que os príncipes não devem invadir o direito e a liberdade de seus súditos, assim como os líderes não devem fazê-lo de seus liderados. E os liderados, por outro lado, não devem se amotinar contra os seus príncipes e se rebelar contra os seus príncipes. Antes, precisa que essas coisas sejam feitas de maneira pacífica, que as recomendações, que a busca pelo direito seja feita de maneira pacífica. Perceberemos no texto, então, não apenas que é mais fácil encontrar o erro do que consertá-lo, é mais fácil nós encontrarmos aquilo que precisa ser melhorado ou aquilo que é bom do que fazermos algo melhor. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre as propostas que nós temos, sobre os planos que nós desenhamos e o quanto que isso diz respeito não ao meu interesse pessoal, mas ao interesse coletivo, ao interesse do grupo, ao interesse da igreja, ao interesse do povo. A sabedoria ela é excelente para dirigir os líderes a como lidar com o povo, a como lidar com seus liderados. Assim também como a sabedoria ela é igualmente proveitosa para os liderados aprenderem a lidar com os seus líderes. A sabedoria nos ensinará a afiar as ferramentas e é muito bacana essa expressão que ele coloca aqui. No verso 10 ele deixa isso tão claro, essa necessidade de nós empreendermos com sabedoria para empreendermos com acurácia, de maneira certeira. Ele vai dizer, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. E é verdade. Eu não sei se você já conseguiu cortar alguma coisa com a faca cega, mas você tem que botar muita força para cortar ali. Mas se ela está bem afiada, então o corte ele é suave, ele é leve, ele acontece. E muitas vezes essa postura de afiar a lâmina, de afiar a ferramenta, que diz respeito ao empreendimento de um coração sábio, de saber preparar o terreno, como a gente costuma dizer, para então expor a sua queixa, a sua ideia, o seu direcionamento, o seu plano, porque assim nós teremos mais chance de êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Por isso nós precisamos encantar a cobra. O Matthew Henry, quando ele comenta esse texto de Eclesiastes, ele vai trazer alguns links com encantadores e cobras. Ele vai dizer que Jacó ele encantou Esaú com um presente, então tomou de Esaú a sua primogenitura. A Abigail ela encantou a Davi para que ele procedesse da maneira como ela gostaria, e muitas vezes para aqueles que podem dizer qualquer coisa, na verdade a sabedoria do não dizer ou dizer na hora certa pode ser um desafio que vai nos levar ao êxito daquilo que estamos empreendendo, estamos desejando no nosso coração. Mas que essa sabedoria seja buscada no Senhor, seja buscada através do espírito de brandura, de alguém que quer o interesse, a glória, o coração do Senhor, mais do que a sua própria vontade. Quer líder, quer liderado, que nós aprendamos que nós precisamos em todas as posições servir com sabedoria. Isso vai nos ajudar a alcançar bons resultados na nossa liderança, a alcançar bons resultados no nosso serviço. Que Deus nos ensine a termos um coração brando, a termos um coração sábio, a termos um desejo não rebelde, mas reconciliador. Quer líder, quer liderado, que busquemos a glória do Senhor.